Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luna. Eu sou a Helena Creure. Estamos começando o segundo capítulo do nosso Clube do Livro de 2023, que a gente está lendo o eu ia falar bruxaria hoje, isso já foi, né? Curso completo de bruxaria do Raymond Buckler. E aí, a gente está lendo hoje o segundo capítulo. E, né, a gente já leu e a gente vai discutir a respeito dele. E aí eu queria começar introduzindo essa discussão, dizendo que eu acho que é um bom segundo capítulo que fala sobre a história, né, da bruxaria. Eu achei ele bom, mas eu achei ele bem raso, assim, bem para iniciante mesmo. Que esse livro, a princípio, não necessariamente é para iniciante, mas eu achei esse capítulo bem beginner friendly, né? Que a gente fala, é bom para quem é bem iniciante, sim, porque ele fala com uma linguagem bem simples, né? O nome do capítulo é Lição 1, a história e a filosofia da bruxaria. Eu achei bem legal, aqui no vídeo de vocês também. Então, vamos começar? Eu achei importante, achei legal, porque a gente não vê muitos capítulos sobre história em livros de bruxaria. Então, é um diferencial que o Buckland geralmente coloca nos livros dele. E é muito importante isso. Porém, uma coisa que eu não gostei é dos saltos da história que ele faz. Ele começa falando lá da Europa primitiva, né? E aí depois ele já pula para falar do cristianismo, e do cristianismo ele pula para falar da Inquisição, comendo aí um milênio e meio, e é muita coisa que acontece nesse período. Então, assim, eu como acadêmico, porque minha formação é em história, eu achei, assim, horrível. Só que é louvável o que ele fez. Porque, assim, você não pode comer muita história, só que se ele fosse falar de toda a história, ele faria um livro só sobre isso. E ainda um livro só não seria suficiente. Então, ok, teve muitas coisas que foram comidas ali, muitas coisas que não deveria ter sido desconsideradas por ele, porém é entendível sim. Falar, Nath. Você está me ouvindo? Sim, tá. Então, eu concordo com as duas coisas que vocês falaram, tanto sobre não ser comum ter a parte histórica nos livros, é, sobre ser algo bem iniciante, e principalmente sobre essa lacuna, né, de tempo que tem entre os acontecimentos, né? Mas, assim, eu tô começando agora. Semana passada eu participei, mas bem como ouvinte, porque eu estava na casa da minha avó, né? Então eu só fiquei aqui quietinha, nem liguei câmera, nem falei nada. Mas eu tô começando agora, assim, meus estudos em bruxaria e tudo mais. Então, para mim, pensando nessa parte de ser é, um contexto histórico para iniciantes, eu achei perfeito, né? E tinha coisas ali que eu nunca tinha visto, justamente por não ter, né, esse tipo de conteúdo mais histórico nas coisas que a gente lê por aí, né? Então, eu achei bem legal. Como iniciante, eu achei, assim, fundamental. É isso. Leon. Apesar dos saltos, né, como vocês já falaram, mas uma observação que eu fiz também é que ele coloca muita referência bibliográfica. Então, até como o Robson falou, como acadêmico e tudo, lembrando do meu tempo de faculdade, geralmente eu li a bibliografia completa da disciplina. Então, ele dá uma boa bibliografia para caso você queira se aprofundar naquele momento. E eu acho isso bem interessante e importante, e fica até uma possibilidade da gente fazer no futuro sobre o livro da Margaret Murray mesmo, porque se conectam, né? Se você for pegar realmente um livro que fosse uma espécie de enciclopédia, um compêndio, o livro vai ficar grande e insuportável. Então, é legal que você organize os seus estudos de modo a que, peguei
isso aqui me interessou mais, eu quero saber mais sobre isso. Aí você vai lá, vê qual foi a bibliografia recomendada, corre atrás e lê outro livro. E aí você vai desencadeando ali o seu conhecimento dentro daquilo que lhe interessa. Então, por exemplo, se você tem uma percepção mais histórica da coisa, se você está mais interessado nesse viés, você vai se dedicar mais a isso. Se isso for uma coisa que ali lhe satisfez, não, eu estou mais focado realmente nas práticas e tal, isso aqui foi interessante conhecer, mas eu não quero me aprofundar. Você passa o capítulo e vê qual é a próxima bibliografia recomendada, entende? Perfeito. Acho que é bem isso mesmo. E eu não sei se aprofundar no livro da Margaret Murray, porque aí a gente já começa a falar, né, sobre o fato do livro dela ter sido, dos estudos dela terem sido refutados, porque ela fez, e aí esse livro eu achei interessante o fato dele não ter entrado muito profundamente na polêmica, achei interessante, porque, assim, realmente, para a proposta do livro, não é relevante ali trazer, refutar historicamente se foi, se não foi, se é, se não é, né? E aí eu vou explicar até para quem não está entendendo, né? Margaret Murray foi a primeira historiadora que escreveu um livro sobre espiritualidade da deusa e o culto das deusas, o culto da sociedade antiga, pensando em divindades femininas. Só que o problema da Margaret Murray é que ela queria, com muita pretensão, criar uma linha direta entre o que era feito na antiguidade rupestre para a atualidade, como se não tivesse havido nenhuma quebra nessas práticas, como se o culto da deusa tivesse começado ali e está até hoje ininterrupto, sem quebras, intacto, e é mentira, né? A gente sabe que cada lugar tinha o seu, cada tribo tinha sua própria prática, e não existia uma linha iniciática original, né? E aí, etc. Por isso que ela foi refutada e tal, não existia provas suficientes para dizer que aquilo era um culto da deusa. Enfim, eu achei legal que ele não entrou nessa polêmica, porque não era tão necessário para a proposta do livro e talvez para o iniciante, então, como a Nath falou, né? Para ela satisfez ali, ótimo. E eu achei, por mais que teve esse salto, eu achei bom, assim, eu achei que foi estratégico, vai, porque senão ia acontecer o que vocês falaram mesmo. Especificamente ali sobre a Margarete, que ele cita as teses dela, como você mesmo disse, Aira, essas teorias dela, muitas, se não todas, foram contestadas, né? Não são respeitadas na academia. Se você chega para um professor de história antiga e cita a Margaret Murray, como eu fiz lá no meu início do curso, eles riam da minha cara, literalmente. Ah, isso aqui não é literatura para você ler, não. Porque ela realmente deturpou muitas coisas. E aí, só que fica um porém. É claro, uma coisa que a gente falou na última reunião, né, que a culpa, entre aspas, não seria do Buckland, né? Seria mais do Gardner. Porque ele, sabendo que as teses dela estavam sendo contestadas, já tinham caído por terra no lançamento do Bruxaria Hoje, ele preferiu continuar corroborando o que ela tinha dito, né? E aí, eu coloquei aqui que isso me lembra muito um ex-presidente do Brasil, que mesmo os especialistas falando, olha, tem que vacinar, tem que não sei o quê, ele preferiu acreditar nas vozes da cabeça dele e deu no que deu, essa pandemia aqui no Brasil. Então, assim, eu vejo o Buckland como parte da culpa, digamos assim, por levar isso adiante. Uma coisa que ele fala especificamente, né, que ele vem elogiar a Margaret Murray, que ela foi a primeira a escrever literatura sobre bruxas sem preconceito, eu discordo e aqui eu sei que ele usou de má fé para, entre aspas, né, louvar mais, endeusar mais a Margaret Murray. Por quê? O primeiro que fez isso foi o Leland, nos livros dele. E ele sabia disso porque ele coloca os livros do Leland na bibliografia recomendada. Então, ele só quis fazer para passar um pano. Mas, entretanto, contudo, todavia,
para vocês verem o tanto que é polêmico essa questão da Margaret Murray. Quando ela vem falar, né, que as figuras das Vênus, elas eram figuras de divindades que eram cultuadas, não sei o quê, parará. Alguns dizem que contestam, né, falando que não, isso aqui eram figuras pornográficas da época, porque o ser humano, principalmente o homem, sempre foi pornográfico, sempre foi visual, a mulher é mais sensorial. Só que isso é muito machismo também desses contestadores. Tanto que, se você olhar todas as Vênus, elas, principalmente a Vênus de Willendorf, que é a que se está dando no capítulo, essa Vênus não tem pés. Então, se ela não tem pés, ela não era uma figura pornográfica. Era uma figura que a gente consegue visualizar como sendo como se fosse um talismã, como se fosse algum objeto mágico para esses povos, e que eles carregavam ela de forma portátil de um lado para o outro, como esse talismã. Então, assim, beleza, pode não ser realmente uma figura de culto, mas era uma figura mágica, não era uma figura pornográfica. Então, fica de um lado especialistas refutando a Margaret, de outro lado, alguns especialistas não refutando totalmente, mas falando que os refutadores são outros. Então, basicamente, é essa guerra. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é não utilizar a expressão Vênus, porque a figura Vênus, né, a deusa Vênus, ela tem uma outra figura imagética, ela traz outras conotações que existiam na antiguidade, e a forma física de Vênus não era essa das Vênus de Willendorf, Vênus de Lócio, Vênus de não sei o que, Paraná que tem. Então, muita gente não chama elas mais de Vênus, chama de mulher de Willendorf, mulher de Lócio, mulher de não sei o que. Aí, isso eu acho interessante a gente também... É tipo o que a gente está falando mais cedo no grupo sobre as palavras racistas, né? Então, você não precisa usar denegrir, usa difamar. Você não precisa usar criado mudo, por exemplo. Você não precisa usar ovelha negra. Você tem outras expressões que podem corroborar o que você está falando. Então, assim, sobre a Margareth, eu acho que eu vou me acabar por aqui, porque eu já falei muito na reunião passada, de novo aqui apareceu por conta do capítulo histórico, mas basicamente é isso. Existe muita controvérsia e muita polêmica em volta de tudo isso. Eu, particularmente, não acredito de que tinha uma religião organizada, como a Margaret fala. Porém, eu acredito que alguns apontamentos dela fazem sentido. A gente só não tem evidência histórica suficiente para falar, olha, tá tudo certo ou tá tudo errado. E o bom também é que a gente não depende só dos estudos da Margaret Murray, né? A gente teve outros estudos em outros lugares, mais atuais, menos atuais, que trouxeram também outras percepções da religião antiga, digamos assim, né? Agora, uma questão que me incomoda muito nesse capítulo todo é que ele trata o Wicca e a antiga religião como se fosse a mesma coisa, né? Então, assim, ele tratava do mesmo termo, ele estava falando, então, porque a antiga religião, a Wicca, lá, só que, gente, a gente sabe que a Wicca foi criada em 1952, então, assim, a Wicca não é a antiga religião, né? E aí, novamente, ele puxando a sardinha para o lado dele, eu entendo, mas eu acho tendencioso, mas tudo bem, né? A gente sabe que essa galerinha vai fazer isso de alguma forma, porque eles entendem que é a mesma coisa. Sobre esse ponto aí dos Wicca antigos, né? Eu apenas escrevi aqui uma notinha de observação falando que parecem brasileiros loucos falando de Ratanabá. Então, não existe Wicca antiga, né? Agora, uma coisa legal, assim, gente, vocês não estão falando, eu estou falando, tá? Levanta a mão aí. Uma coisa que, assim, eu já li esse livro 3 vezes, mas agora me deu essa luz aqui, que eu achei bem legal, é que, falando sobre a roda do ano aqui, ele fala que a parte clara do ano é regida, né, pela deusa e a parte escura do ano é regida pelo deus. E, assim, eu já li isso 3 vezes, agora eu acho que eu entendi o mistério disso tudo, né? Porque antes eu ficava meio assim,
Não, mas a parte clara é do sol, a parte escura é da deusa, né? Mas agora que eu entendi que ela rege, ela cuida da terra enquanto ela também está ali no auge florescendo, né? E aí ele cuida da parte de se recusar, e a terra também se recusa e se reflete no inverno e traz para dentro, e tem ele vai secar, né? Então, na parte escura do ano, no inverno. Então, eu achei bem legal, assim. Acho que foi agora que me... Sabe quando você lê uma coisa e... Eu não queria falar revelação, porque isso é muito cristão, gente, mas é tipo isso, né? Pode falar? Então, sobre essa questão da deusa do inverno, do deus do verão, eu acho muito interessante, eu acho bastante mistérico, realmente, como você disse, mas eu só não concordo quando ele vem falar que era assim na antiguidade, que é aquele negócio que a gente já discutiu, né, sobre a antiga religião organizada, né, de pagão. Isso não tem evidências. E aí ele fala de que essas duas deidades elas começaram a se sobrepor em detrimento de outras deidades, né, como Deus da chuva, Deus do trovão, não sei o quê. Aí eu te falo, de forma irônica, deve ser por isso, então, que os deuses principais dos romanos, Júpiter, dos gregos, Zeus, alguns povos celtas, Dagnes dos Celos, nórdicos, Odin e Frey, etc., eram deuses que prevaleciam sobre as coisas que perderam a importância ou eram deuses que regiam questões que, teoricamente, a deusa é que devia regir. Então, assim, deve ser por isso, né, que esses são os deuses principais. Afinal de contas, eles são secundários, né? Então, eu discordo totalmente desse ponto que ele falou, porque a gente não vê isso na história. A gente não vê isso estudando as culturas antigas. Mas, trazendo para um contexto mistérico da Wicca, eu acho bastante bacana, sim. Nath? Então, Então, pegando sobre isso que você estava falando, né, sobre a sua percepção de ser a terceira vez que você leu, e só agora deu fez as conexões ali na cabeça e tudo mais. Quando eu li essa parte sobre a mulher, as deusas, né, estarem ali na parte clara e o Deus na parte escura, eu também sempre pensei nessa coisa da... Eu levei mais para a parte mitológica, digamos assim, né? Então, que nem o mito de Perséfone. Então, quando ela está na Terra, ali no mundo, é quando a Terra está fértil, onde tem as colheitas, né, e tudo mais. E nessa parte do livro, se eu não me engano, é justamente quando aparece sobre essas imagens de Vênus, né, e tudo mais, que é a representação da mãe natureza. Então, eu pensei mais nessa questão do claro, né, da deusa está ligado ao claro, o deus ao escuro, como essa parte da fertilidade. Mas eu também entendo, assim, como é que eu vou dizer? Não é confusão, mas de não pegar, assim, de primeira e a deusa ser ligada à parte escura, né, a lua, né, e tudo mais, que sempre pensa na lua, nos ciclos, nas fases e tudo mais. Mas também essa parte da terra, pensando na fertilidade, o momento que a terra é fértil, o momento que a terra não é fértil, também é um ciclo, né? Não sei, eu penso em deusas, mulheres, essas coisas como tudo como uma ciclicidade. É isso, até o momento. Leiam. então, lembrando do capítulo, não sei se eu estou enganado, mas o que eu entendi, pelo menos o que eu consegui entender dessa parte, é que, aí eu vou concordar com o Robson, que esses saltos que ele dá realmente atrapalham um pouco a compreensão. Mas o que deu a entender no capítulo é que, quando ele fala dessa questão da regência, ele fala sobre colheita e caça. Então, quando você tem terra fértil, você consegue se alimentar ali dos frutos da terra e tal, aquela coisa toda. Então, faz sentido que a deusa vá coordenar esse trabalho.
E aí, quando você não tem mais essa possibilidade, quando a Terra está no momento de descanso e tal, o que resta é caçar. E aí, nesse momento, entra o papel do Deus. Então, por questões de estações, naturalmente, primavera, verão, outono, inverno, então ele não está entrando ainda nas questões, vamos dizer assim, da energia masculina e feminina da propriamente dita como a gente conhece hoje. E aí, novamente, esse salto histórico atrapalha um pouco isso, porque ele ainda está falando de uma cultura que ainda está muito primitiva. Então, quando a gente foi tendo essa evolução, eu não digo nem tanto a evolução quanto a civilização, mas eu acho até que o contrário. Quando a gente foi tendo essa evolução espiritual, quando fomos tendo essa percepção maior e esse contato maior com as divindades, com os deuses e tudo mais, aí algumas coisas foram ficando mais claras, essa maturidade foi chegando e foi chegando um pouco mais próximo do que nós temos hoje, da visão que nós temos hoje. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive nessa parte do capítulo. Eu gosto quando alguns conhecimentos mistéricos eles se refletem um pouco no que a gente consegue compreender hoje com os avanços científicos. Por quê? Sabemos que o lado esquerdo, né, é da Deus, o lado direito do Deus, né? O lado escuro é a Deus, o lado claro é o Deus, porque é o Sol, né? Mas isso é uma coisa mistérica da religião Wicca e que eu gosto muito, que é opostos complementares. Então, mesmo ela sendo a deusa escura e ele o deus branco, quando se fala de regência, de mostrar os seus poderes, eles invertem. Então, eu acho isso muito mistérico, muito iniciático, muito bacana. Tive uma barriga linda ali. Eu também acho, nossa, acho muito legal. Agora, assim, eu acho que a Nath está com a mão levantada, mas é de antes. Falar de uma outra questão. Gente, não tenho vergonha de aparecer com essas barriguinhas na câmera, viu? Todos os corpos sagrados. E aí, assim, pensando na próxima coisa, eu me incomodo muito com essa coisa de se citar no livro. Nossa, que ego, né? Puta que pariu. Não, porque eu vou citar uma citação aqui, a citação é minha de outro livro. Gente, vai se fuder, tem tanta coisa legal para você citar, vai se citar. Achei isso ridículo. Mas, eu acho ridículo também, assim, Sim, eu também acho muito... concordo. Mas, assim, realmente, a gente tem que fazer um trabalho que... Porque quando a pessoa faz isso, ela não apenas está usando o próprio nome, né? Para se engrandecer. Mas ela está falando que... Ela está passando uma imagem de que a referência que você tem que ter sou eu. Eu sou a referência porque eu sei das informações. E a gente sabe que não é bem assim. Igual, tem uma palavra que ele dá lá, o significado, que é gentio, né? Que é uma pessoa que morava na mata e não sei o quê. E isso está totalmente incorreto. Gentio é uma palavra que significa fora do clã, fora da tribo. E era usada pelos israelitas para falar que aquela não é uma pessoa hebraica, não é um hebreu. Então, se você quer falar pessoa da mata, é só pagão. Todo trabalhado É na outra coisa. Bíblia. Oi? Todo trabalhado na Bíblia. Eu já li essa porcaria 2 vezes e meia. Então, eu sei muita coisa. Eu era da Duas igreja. vezes e meia, você parou em qual livro da última vez? Oi? 2 vezes e meia, você parou em qual livro da última vez? Parou Não, em é Jó. porque eu li 2 vezes o Velho Testamento e 3 vezes o Novo. Tá. Olha, eu acho que não pode pular ou parar de ler no Cantares. Eu não gosto muito de poesia. Eu acho bonitinho. O que mais, gente? O cara se citou aqui, né? E aí, outra coisa que eu ia falar, eu achei que, assim, as fotos estão meio jogadas, né? Uma foto de um prédio. O que é esse prédio? Cadê o contexto do prédio, gente? Por exemplo, aqui, Castelo de Hushing. Ninguém falou nada sobre esse castelo aqui nessa página, sabe? Aí não As outras... agregou. Achei que foi uma má edição, assim.
Sim, mas as outras coisas que eu tinha notado, não sei se você vai querer já vir para esse lado, é já sobre, um pouco mais na frente, é quando ele vem falar do diabo, da Inquisição e do livro das sombras. Foram coisas que eu anotei Antes de também. você falar disso, falando sobre má edição também, quando ele começa a falar sobre Maleus Maleficaram, cadê? Aqui, página 36, ele começa a falar sobre a visão. Ele começa a explicar sobre a visão deturpada do que era Satã, do que era o satanismo, etc. Aí na página 37 ele começa do nada a falar: o Maleus Maleficaram era composto de 3 partes. Ele não citou o livro antes. Sabe assim, uma má ediçãozinha, essa coisa ruim mesmo. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, tudo bem, depois ele vai contextualizar, mas assim, para quem gosta de ver a coisa organizadinha, assim, ter o mínimo de contexto e sentido, achei totalmente. Mas é uma crítica de edição, não é uma crítica ao conteúdo, porque, ok, o conteúdo está aqui, né? Eu não acho que é de má edição, eu acho que é má escrita. É diferente. Mas é o editor que vai dar esses come no escritor. É a culpa dos dois ali. Né? Eu também tive essa sensação, né, de estar eu achei um pouco confusa a escrita. Tanto que teve um momento que eu estava lendo uma parte aqui que eu fiquei, gente, mas peraí. Será que eu me distraí enquanto estava lendo? Voltei, acho que uma página até para eu falar, gente, onde é que estava aqui essa informação que de repente apareceu? Do que eles estão falando, né? Então, achei um pouco confuso, assim, um pouco mal escrito nesse sentido, dá para se perder, né? Você tem que prestar muita atenção, assim, tipo, uma atenção mais, né? Mais atenção do que o normal, porque as coisas são um pouco jogadas mesmo, um pouco soltas, né? E só uma coisa pessoal, assim, teve um trecho que eu li, que foi justamente nesse trecho que eu tive essa percepção. Não só, né? Mas o primeiro trecho que eu tive essa percepção foi que eles falam que os homens eram enterrados com suas armas, às vezes com cachorro, tudo que ele pudesse precisar na vida após a morte. Nesse trecho, eu acho que eu tive um déjà vu, porque eu já tinha, sei lá, eu achei que eu tinha visto isso em algum lugar, mas eu falei, gente, não, eu não vi isso em nenhum lugar. Então, foi algo que, assim, que chegou até mim, de alguma forma, essa informação, talvez em sonho e tudo mais, e quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus, aonde que eu já vi isso, né? Então, por isso também que eu voltei uma página e falei, gente, não tô perdida aqui, né? Então, essa foi a primeira, por conta do déjà vu, mas teve essa questão de ser mal escrito mesmo em outros momentos, principalmente nessas páginas que você falou, Aida, na página 36 e 37, que fica realmente muito confuso, né? E, não sei, e uma outra percepção pessoal também que eu tive é que, não sei, eu penso assim, cada um que escreve tem um viés próprio, né, de vida, né, e tudo mais. Mas, não sei, eu achei um pouco, como é que eu vou dizer? Nessa frase, assim, que a acusação de adorar o demônio é ridícula. Eu não sei se eu colocaria dessa forma, sabe? Tudo bem, a gente pode achar, assim, que é ridículo, mas, se tratando de um livro, principalmente um livro técnico, digamos assim, eu acho que daria para manter um pouco mais de imparcialidade, sabe? Do que falar assim, tipo, ai, é ridículo isso aqui. Às vezes não, às vezes a pessoa, alguém que resolveu ler isso aqui, não acredita, acha tudo isso que é uma grande bobagem, e vai ler isso aqui e vai achar mais bobagem ainda, entendeu? Não sei, foi só uma crítica mesmo, por conta de levar as coisas de modo muito parcial, né? Sim, com certeza. Segue a fila aí, gente. Bom, nessa parte que a Natália falou, eu acho o seguinte, não acho que a acusação seja ridícula para a época, porque estamos falando de uma época obscura. Mas acho que o texto dele é muito
acertado. Tá? Eu acho que algumas palavras têm que ser usadas com um pouco mais de força, realmente, com um pouco mais de ímpeto, principalmente para os dias atuais. Talvez naquele momento coubesse um pouco mais de parcimônia, embora até no livro passado, esqueci até qual foi o livro que a gente leu no passado, mas tudo bem. A Bíblia Mas das Bruxas. Sim, exatamente. Eu havia falado, teve um capítulo até que eu citei, eu acho que boa parte do erro histórico e boa parte das situações que aconteceram foi exatamente por falta de uma postura mais agressiva e mais hostil. Eu acho que deveria ter tido absurdamente mais hostilidade e nada disso teria acontecido. Mas aí há muita parcimônia, sabe, muita superioridade intelectual e assim, as coisas não se resolvem dessa forma. Devia ter resolvido isso no braço físico e no braço mágico. Então, atualmente, você dá esse texto um pouco mais assim, sabe, esse choque, eu acho necessário, eu acho importante que tenha, sabe, fala mesmo, é ridículo, é uma acusação ridícula, porque você está me acusando de adorar o teu Deus, porque vamos lá, você pode dizer o que você quiser, Satã é uma divindade cristã, acabou. Ah, não é uma divindade, é sim. Ah, eu não acho, foda-se. E aí acabou, entendeu? Então, você me acusar de adorar a tua divindade para dizer o mínimo, é ridículo, entende? Exato, e fazendo um ponto, esse foi um dos motivos pelo qual a gente não gostou muito do Livro das Bruxas, né? Porque eles eram muito políticos em criticar, usando até a Bíblia para nos defender. Eu ficava tipo, né? A gente falou muito sobre isso, né? Tipo, gente, para que eles estão citando tanto a Bíblia para defender a bruxaria? Tipo, oi, não faz sentido. Para mim já não faz sentido ter. E ele faz isso nesse livro aqui, nesse capítulo, em algum lugar que eu não me lembro, mas ele. Será que estou confundindo com outro livro? Ixi. Mas eu acho que. Bom, não sei. Vocês me falam aí se ele cita a Bíblia ou não aqui nesse capítulo. Mas é uma coisa que às vezes acontece de bruxaria. O pessoal cita a Bíblia e fica tipo, mas por que isso aqui está aqui? Esse livro, né? A gente nem considera que esse livro é real, né? Então, assim. Sobre 2 pontos que a Natália falou, o primeiro, eu queria te falar um negócio, não é loucura da sua cabeça, tá? Não é déjà vu. Eu vejo isso acontecendo com muitos bruxos quando fazem leituras. Mas peraí, eu nunca li isso antes. Por que que essa informação tá aqui na minha cabeça? É aquela coisa que eu acredito, que, assim, é ensinado muito isso, eu tive muito essa informação no meu treinamento iniciático, que quando a gente dorme, a gente simplesmente não apaga o cérebro. Às vezes a gente faz viagens para alguns lugares e a gente recebe, entre aspas, aulas sobre vários assuntos com várias pessoas, a gente troca informações. Então, pode ser daí que surgiu isso. E o segundo ponto é que aí eu vou muito mais pelo lado do Lucas do que de que a gente tem que ser enfático, sim. A gente tem que falar as palavras que deveriam ser ditas mesmo. É ridículo falar isso, porque e eu coloquei isso como um ponto de observação positivo. Realmente, a gente não é cristão. Então, a gente adorar o diabo não faz sentido. E a gente, às vezes, tem que ser enfático, porque senão as pessoas ficam. Ai, não, ele só estava querendo se eximir da culpa. Ah, ele só estava. Então, assim, às vezes pode ser difícil, mas é necessário. Então, a gente tem que ter essa postura de vez em quando, sim. Não, é legal. A gente, o clube de livro é isso, né? A gente expande as nossas visões, né, sobre aquilo que a gente está lendo. Porque a leitura é um momento muito individual, né? Então, essa é a percepção que eu tive, mas ouvindo vocês, realmente faz todo sentido. Porque eu fiz uma comparação, por exemplo, nada a ver com bruxaria, magia, nada do tipo. Mas eu li um livro que falava sobre a época da ditadura, né, e tudo mais, e óbvio, todo mundo sabe que foi tudo muito absurdo que aconteceu nesse período. E só que a escritora, ela deixou claro todos os absurdos que aconteciam nessa época, mas ela em nenhum momento usou palavras desse tipo, sabe? Mas, aí pegando um pouco do que vocês falaram, a ditadura é um negócio que, assim, todo mundo sabe o que é, ou pelo menos deveria saber,
sabe que no Brasil a gente passou por isso e sabe que não podemos passar por isso novamente, né? Então, eu acho que não precisava, nesse outro livro que eu li, não precisava dessa agressividade toda, né? Para explicitar um negócio que é óbvio. A bruxaria e a magia não é um negócio universal. Tem muita gente cética por aí que acha, como eu falei, isso aqui é uma grande bobagem, né? Então, se uma pessoa dessas pegar um livro desse e ler assim, ela pode continuar com a opinião dela, né? Principalmente por conta dessa maneira de passar as coisas, mas aí agora, né, eu entendi que assim que é necessário que essas pessoas leiam e falem e percebam que realmente foi horrível, foi ridículo o que fizeram, né? Mas beleza, muito obrigada pela troca e já consegui mudar um pouquinho aqui o pensamento. Natália, não leia, então, Ritos e Mistérios do Wicca Tradicional, do Gilberto de Lascaris, que aí você vai morrer. Porque ali ele não usa... Ridículo é tipo assim, a fichinha, é coisa simples, que ele usa, tipo assim, para falar do Scott Cunningham, é literatura lixo. Essa é a expressão mais leve que tem nos capítulos dele. Não, por outro lado, leia, né? Super leia. Então, porque assim, eu concordei com o que está escrito aqui. Não é que eu não concordei, que eu não acho que é ridículo. Eu acho sim. Só que eu pensei, tipo, nessas pessoas que não acreditam, né? Ou que, sei lá, que são um pouco mais... Tem um pensamento mais rígido, assim, né? Sobre essas coisas e tudo mais. Mas me passe o nome do livro que eu vou ler, porque eu adoro. Ah, Gabi, pode falar, Gabi. Oi, pessoal, bom dia. É meu primeiro encontro com vocês, então já não... Obrigada, perdi a última aula, mas estamos aqui. Só dando minha pitada aí de colaboração, lendo o livro, esse primeiro capítulo, a sensação que eu tenho é que se ele tivesse, mesmo no assunto história, se ele tivesse pequenos subtítulos, você já nortearia o leitor de que ele está fazendo uma transição histórica. Então, pré-história, bruxaria na pré-história, um tópico. Bruxaria na Idade Medieval, outro tópico. Bruxaria... Isso ia conseguir orientar a gente que está lendo, que ele está fazendo transições pela história. Isso é um ponto de crítica que eu faço no livro. E aí, eu vendo até a discussão de vocês, eu nem tinha me atentado a esse tópico, mas eu consegui entender até a questão da Natália com relação à escrita, a como a escrita é. Porque, assim, independente do viés da pessoa que está escrevendo, a sensação que dá é que é um escritor amador. E aí dá aquela percepção de que você está lendo alguma coisa que talvez não seja tão importante assim, porque aquela pessoa não tinha trato literário para escrever aquilo. Essa é a sensação. Independente se o conteúdo deveria ser mais agressivo ou não, a escolha das palavras, talvez até para ter uma intensidade, uma credibilidade maior, pudesse ser outra, entendeu? Então, esse só é o comentário, independente de achismos, eu entendi o ponto de vista da Natália também, para a questão de trazer a sensação de que você é mais expert do que você está parecendo ser. Aí, com a escolha das palavras, parece que você é uma pessoa amadora. Para quem não está no meio, parece que é um livro que não deve ser considerado, não deve ser levado a sério. Esse é o ponto, entendeu? Muito bem pontuado, Gabriela. Só que eu acho que ele fez isso, uma parte do livro. Tanto que ele divide ali esse primeiro capítulo, né? Ele começa falando de história e, de repente, ele escreve ali um subtítulo, né? Filosofia. Aí ele fala um pouco. Depois ele fala de outra coisa. Então, assim, o problema maior nesse ponto que você apontou, eu vejo naquilo que a Ayler tinha falado, a edição. Teve uma falha da edição, porque ele tinha noção de que isso seria legal de se fazer. eu acho que o Buckland não ia imaginar que ia ter um bando de brasileiros escrutinando o livro dele em 2023. Né? Se ele soubesse, talvez ele teria sido mais cuidadoso.
Só um ponto a levantar também, reforçar, na verdade, que eu acho que a gente tinha falado no clube passado, que primeiro que eu não acho que esse seja um livro literalmente para iniciantes, eu acho que ele fez uma contextualização interessante ali e tal, mas como eu falei, eu não recomendaria esse livro, sei lá, se alguém chegasse para mim e dissesse, tô começando agora e tal, o que é que você recomenda? Eu não recomendaria esse livro. Certo? De verdade, eu nem sei que livro eu recomendaria. Teria que fazer uma análise com muito critério, mas com certeza esse não seria. Porra, Wicca para iniciantes da Terra Saving. É verdade, é verdade. Perfeito. Só avançando um segundo... pouquinho, você já terminou, Lucas? Desculpa. Não, o segundo ponto é o seguinte. Desculpa. Eu entendo a preocupação de vocês, mas eu queria trazer uma outra reflexão. A gente precisa, porque o que me parece às vezes é que a gente fica muito preocupado com o externo, tá? E essa literatura é nossa, é uma literatura para nós, não é uma literatura para o externo. Então, sei lá, se um rabino, se um pastor, se um curioso, se qualquer pessoa lê, ela está lendo porque ela quer. E se essa pessoa vai achar defeito, é lógico que ela vai achar defeito, porque imagina que qualquer pessoa que tenha outro viés e diga, não, vou dar uma chance a esse livro, vou ler para saber o que é que tem aqui dentro. O cara vai arregaçar, o cara vai sair procurando defeito, se duvidar até problema ortográfico, o cara vai pontuar tudo, porque ele vai ler caçando defeito. Então a gente precisa entender que a nossa literatura é nossa, a gente precisa, eu acho que, resgatar um pouco essa questão de que é um conteúdo nosso feito para nós. E se algum externo lê? Lê porque quis, você não era o público-alvo disso daí. É a mesma coisa de eu reclamar que minha filha estava assistindo aqui Meu Querido Pônei, eu vou dizer, porra, esse pônei não mata ninguém, esse pônei não sabe, não dá tiro, esse pônei. O pônei é dela, é uma criança, entendeu? Eu não posso reclamar que faltou uma metranca, entendeu? Não faz sentido. São públicos diferentes, são coisas diferentes, e a gente tem que entender que isso é nosso para nós. Se alguma pessoa de fora lê, não ligo a mínima, caguei para a opinião dessa pessoa, entendeu? É um conteúdo nosso. Falando sobre partes interessantes para a indicação para iniciantes, né? Coloquei algumas coisas no chat, mas pegando aqui a página 46, 47, 48 e 49, eu acho lindo, assim, eu acho que a partir da página 46 ele começa a trazer a poesia da Wicca, sabe? Assim, essa coisa do... E foi isso que me instigou para a religião a princípio, né? Tirando a parte da deusa, da divindade feminina, a segunda coisa que me instigou para a Wicca foi essa ideia que ele traz a partir da página 46, a partir da página 45, na verdade, a filosofia da bruxaria, onde ele começa a falar sobre que a bruxaria é uma religião de amor, de alegria. Cara, claro, não é só paz e amor, mas foi aí que me pegou. Eu acho que isso é importante também, a gente esquecer, né? A gente trabalha muito com as nossas sombras, às vezes a gente fica, né, um pouquinho desequilibrado. Eu acho que a gente também tem que lembrar que é uma religião de alegria e tal. E aí ele traz uma coisa que eu acho muito legal, que não tem em todo o livro, que são aquelas diretrizes, né, do conselho, que é uma coisa americana, ok, mas eu acho legal despontuar, porque em algum momento da história da Wicca existiu o conselho de bruxos que adotou princípios, né? Não sou totalmente 100% a favor de ter diretrizes, já que a Wicca por si só já tem um único dogma, né? A gente se orgulha de ter um único dogma, mas eu acho interessante ter diretrizes como os 13 princípios da bruxa, a pirâmide da bruxa, e até mesmo o conselho dos bruxos americanos aqui, o que eles colocam, que eu acho super legal, eu acho válido. E um deles que eu acho um dos mais importantes, relevantes para a nossa discussão aqui, é esse número 11. Como bruxos americanos, nós não nos sentimos ameaçados por debates sobre a história da arte, a antiga religião, sobre a origem de vários termos, sobre a legitimidade de vários aspectos de diferentes tradições. Nós nos preocupamos com o presente e com o nosso futuro. Perfeito! Não vamos ficar discutindo etimologia, não vamos ficar discutindo a origem histórica, não. O que importa é o hoje e o agora. Claro, tem coisas que precisam ser discutidas, mas assim, discute e vamos seguir, vamos para frente, vamos cá.
duvidando dos elders, criticando eu acho isso fantástico. Para mim, isso aqui é lei, assim. Eu acho importante. Quer fazer melhor? Vai lá e escreve um livro. Sim, essa parte da filosofia, ela é realmente muito, sim, muito poética, né? E assim, como eu falei, eu não vi no encontro passado, mas, gente, olha a quantidade de coisas que eu grifei e achei, assim, lindo, sabe? Que estava na introdução, e assim, por ser introdução, eu falei, gente, é isso mesmo, estou no caminho mega certo da vida. E e aí eu acho que desse ponto do número 11 que você falou, dá para conectar com outro ponto que a gente colocou da questão dessa parte histórica ser muito rasa, digamos assim, né? Porque eu acho que não é importante sim a gente saber a história de tudo que a gente se envolve, é importante a gente saber a história, mas assim, beleza, sei o básico da história ali e tal, agora vamos para o que interessa, né? Então, acho que também acaba fazendo um pouco mais de sentido do porquê que ele não esmiuçou as coisas, né? Porque não é o intuito do livro, né? Não é dar uma aula de história sobre a bruxaria, né? Falar sobre o passado, é falar sobre o que dá para a gente fazer agora. Então, eu achei muito legal e eu acho a filosofia da Wicca, da bruxaria, muito, muito linda. Linda é a palavra, assim, sabe? Já então partindo para a parte da filosofia, mas antes, só queria apontar duas coisas. Eu não entendo, porque olhando o mapa, a carta natal do Buckland, como eu fiz na reunião passada, ele não tem Sagitário forte no mapa. Então, por que ele é tão exagerado assim? 9 milhões de torturados? Esses números absurdos eu só vi em livros de bruxaria. Livros acadêmicos estimam no máximo 100 mil execuções no total. Então, eu achei exagerado esse número. E sobre o livro das sombras, que ele fala lá que as pessoas escreviam, aí quando chegava perto ali estava no perigo, elas queimavam e depois reescreviam. Isso eu acho meio absurdo, porque a maioria das pessoas eram iletradas, analfabetas. Então, elas não sabiam escrever o próprio nome, que são o livro das sombras. Então, isso aí eu já acho que é loucura da cabeça. Mas, enfim, morrendo então essa parte, falando da filosofia, como é de praxe, eu tenho que me opor a Ayler de alguma forma, né? Eu não gosto, eu detesto dessa expressão de falar que a Wicca é uma religião de amor e alegria. Por quê? Me remete a querer fazer o negócio, apresentar a religião de forma muito palatável, porque, querendo ou não, somos marginalizados, né? Então, me remete muito a querer fazer palatável e também a algo cristão. Nós não somos uma religião de amor. Quem está na bruxaria há mais de 10 anos sabe que é dedo no cu e gritaria. É tiro, porrada e bomba. É um metendo o bedelho na vida do outro. É tipo o que eu estou fazendo aqui, criticando, metendo cacete, só que com a diferença de que geralmente as pessoas fazem a crítica pela crítica. Eu só quero criticar, não para um estudo, para aprender, desenvolver com aquilo. E sobre a Red Wiccan, eu acho que ela foi, assim, péssima para a Wicca. Por quê? Ela é recente, né? Ela é de 74, ela não veio com Gardner, e ela foi escrita por americanos. Quando eu já percebi isso, eu já quebrei com ela, eu já fiquei meio emburrado. Por quê? Tudo que vem ali da terra do tio Sam é uma bosta, né? Porque eles querem fazer com que a gente engula coisas que é da cultura deles e não sei o quê. E assim, ok, foi importante pelo contexto de quando ela foi elaborada, né? Foi apresentada e tudo mais. Porém, ela dá um norte assim para a Wicca, com que algumas pessoas não entendem o porquê que ela foi criada daquele jeito, o contexto da época, por que ela foi elaborada e tudo mais. E aí eles pensam que aquilo são leis universais da Wicca, e não é.
Porque, na verdade, a gente não tem uma Wicca, a gente tem várias Wicca. Que nem a gente não pode dizer, o meu tio é evangélico e a tia da esquina é evangélica, os dois são iguais. Não. Ok que eu geralmente sou avesso a crentelhos, porém eu sei diferenciar que existem evangélicos idiotas e existem evangélicos muito bacanas. Tem desde quando eu era criança, quando eu estava na igreja, eu conheci uma pessoa, uma mulher que é muito foda, ela é muito incrível, questionadora, tem um pensamento científico muito forte e ela é evangélica. E é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Em comparação, tem outras pessoas que você fala assim, meu Deus, por que você ainda está vivo? Por que você ainda não morreu? Né? Então, existem evangélicos, existem Wiccas e Wiccas. E aí, para aquela pessoa que está começando, ela se depara com a rede Wiccan e ela fala, não, esse aqui é o dogma da Wicca. A gente tem que seguir isso aqui é o cerne da religião, e não é. É só uma forma de se encarar a religião. Fora que também tem aquelas pessoas que não entendem Wicca como religião, mas como filosofia de vida. Então, eu não sou muito assim, não Se a gosto muito da gente Rede Wicca por conta tivesse, desses pontos. se a gente tivesse no podcast presencial, a gente tinha estabefado. Ó, vamos lá. A rede Wicca, Wicca Rede, não é americana. Ela veio da Doreen Valiente. Ela canalizou em 64. A Doreen Valiente é autossacerdotisa junto com Gardner. Ela é da Doreen. Ela canalizou a maioria dos textos base da Wicca, né? A Carga da Deusa, a Wicca Rede. Então, tipo, ok, ela não veio com Gardner em 52, mas ela é do povo original, que é com a Doreen. E, Não, então eu tenho que tipo, ler história mais, porque o que eu sabia era que a Rede não, Wicca foi os líderes, digamos assim, da Wicca americana, que se reuniu e falou, vamos apresentar a Wicca. não, é Como? da Doreen. É da Doreen. É da Doreen, certeza absoluta. 64. E aí, tipo, o que acontece é que eu concordo com o que você falou, tal, não sei o quê. Só que também tem a parte. Eu acho que o Cleon vai falar isso, mas assim, não estou falando que a Wicca é só paz e amor e maravilhoso. Ela é uma dualidade. Mas a gente chama as nossas práticas de celebrações, de festa, né? Sabá é festa, né? Reunião, tal. Só isso, esse adendinho. Cleon, depois Nath. Bom, agora só ficou mais um ponto para falar. Mas vamos lá. Com relação à rede e essa questão, vamos trazer a coisa para um viés realmente de religião. E aí, não espiritualidade, mas religião enquanto uma instituição. Trazendo a questão dos evangélicos, por exemplo. Por que é que temos hoje, vamos falar de Brasil, querendo ou não, quando a gente fala de religião evangélica, a gente fala da Igreja Batista, a gente fala da Assembleia de Deus. Por quê? Porque elas são bem estruturadas, têm um estatuto bem organizado, elas são... Por que que a gente não fala da Igreja da Graça do Baconzitos, não fala da Igreja Universal do Meu Gatinho é Fofo? Porque tem uma porrada agora. Se você tem um espaço na garagem e você comprar 4 cadeiras, você faz ali a sua, entendeu? E aqui não é menosprezando nem nada, mas é dando a realidade. E por que que existe isso? Falta de uma centralização, entendeu? E aí, quando as pessoas tentam estruturar um pouco mais essa questão, vamos dizer assim, dando um pouco mais de importância à rede, criando essa situação toda, é para que pelo menos exista um arcabouço para que você diga assim, olha, o mínimo que você precisa fazer para criar uma variação está aqui. Daqui para frente, o que você criar de variação, beleza, ok. O que você fizer mudando muito esses 13 pontos, aí realmente vai ficar complicado de continuar chamando de Wicca. Por quê? Aí, novamente, é mais uma questão de instituição. A gente pode concordar, a gente pode discordar, mas acredito que a dinâmica da coisa seja essa. É tanto que lá, né, até o livro cita isso, o próprio exército entende que os Wiccan têm a sua necessidade específica de culto, de tudo, e respeita isso, você pode colocar na sua lápide o seu símbolo e tudo mais, mas como se conquistou isso? Você conquista isso com o mínimo de estrutura, você não conquistaria isso simplesmente no caos, assim, não, a coisa é assim, sabe? É bunda lelê e tal, não existiria, não teria como, tá? Quanto à questão do amor e tal, aquela coisa toda, eu vou dizer, né, usar aqui o meu libriano, que eu concordo com os dois, tá? Eu entendo que o que atraiu a Aida foi esse lado mais amor, mais, sabe, e tudo mais, e eu acho que esse lado ele existe de verdade,
ele existe de fato, mas ele, para mim, pelo menos, minha visão, ele está muito mais ligado à nossa relação com a natureza, à nossa relação com algumas coisas. Porém, eu acho temerário que alguém se sinta atraído por isso, e aí eu vou trazer um pouco, né, fazer aqui uma referência anedótica. Eu, né, dedico meu sacerdócio a Morrigan. Tudo que eu não tenho é paz e amor, querido. Tudo que eu não tenho, sabe, é fofura, é pancada. Inclusive, nesse momento, eu estou passando por um processo de reconexão e sofri punição e quiser, não sofre sim, querido, sofre, não tem essa não. Então, estou passando por um processo que não é nada agradável, não tem nada. Você pode dizer que é um amor disciplinador, mas não tem a fofura, entendeu? Os processos que a gente trabalha, os processos que são feitos, eles não são assim tão doces e fofinhos. E aí, se vem novamente a turma das Winx, aquela menina que acabou de assistir o Clube das Winx, que acabou de assistir aquela série da Netflix e acha que vai soltar purpurina pelo dedo e que vai ser simplesmente abraçado, que a coisa vai ser fofa, cara, das duas, ou vai se decepcionar ou vai aprender naturalmente. Como a gente fala em TI, vai aprender naturalmente, porque a coisa não é assim. Então, se você se sente muito atraído por esse lado e não está preparado para receber o revés, eu acho que aí acontece o que eu já vi muito, sabe? Que você bota lá no YouTube, às vezes eu vou fazer uma pesquisa, não sei o quê, aí aparece assim um monte. Pela thumb eu já sei. Por que eu desisti da Wicca? Eu digo, puta, lá vem um chá de merda. Às vezes eu clico só pela curiosidade de ver qual vai ser o chá servido. Mas lá vem o chá de merda. Eu já conheço os argumentos lixo, a besteira com ser falada. Por quê? Porque a maioria vai assim. Eu achei que era isso, era aquilo. Eu achei que era isso, e do nada vinha um bicho, tive um obsessor, tive não sei o quê, tive não sei o quê. Porra, filha. Um mínimo de pesquisa, né, bicho? Não tem condições. Enfim, meu ponto, a minha preocupação é essa, a pessoa se sentir também atraída demais por essa fofurice e esquecer que a gente está tratando de lado de luz e lado de sombra. Eu entendi o seu ponto, Lucas, mas assim, continuo concordando com a Ailira, continuo achando tudo muito lindo, mas realmente é muito importante assim, a gente saber que existe o lado sombra de tudo, né? Tudo é luz e sombra. Mas eu penso assim também, como você estava falando que está passando por um momento e tal, eu acho que assim, isso em todas as religiões, as pessoas encontram um certo conforto na religião, né? Tanto que, assim, quando estão passando por momentos difíceis, muita gente recorre à religião, independente de qual seja. Então, eu acho que esse lado bonito, esse lado poético, tem sua importância, né? Em todas as religiões, e eu acho que principalmente quando a gente está precisando desse conforto, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, na verdade, seria uma pergunta, mais específica para o Robson, que foi quem levantou isso, mas eu estendo aí para todos que quiserem responder, justamente para me ajudar a expandir essa pulga aqui, sobre essa questão da Wicca como religião e como filosofia de vida. Por quê? Eu particularmente, tô descobrindo essas, né? Eu falei, eu sou bem iniciante, mas eu namoro a Wicca, não, é tudo assim, né? O universo mágico desde criança. Eu fui uma criança que assistiu o Clube das Winx, né? Então, eu amava, assim, eu sempre gostei, eu sempre fui bem bruxinha e tal, e só agora, com 28 anos, que eu comecei realmente a falar, não, vamos estudar isso aqui, vamos ver o que é legal, o que eu já acho legal, vamos ver se é isso mesmo, mas também vamos ver a parte ruim. Então, e eu também, assim, de uns anos para cá, que eu me desliguei de toda e qualquer religião. E isso já faz muitos anos, mas de uns 2 anos para cá, que não só já afastada da religião, eu me afastei da minha espiritualidade como um todo. Né? Assim, continuava tendo algumas crenças, mas sem zero prática, zero conexão com alguma coisa, e foi um tempo muito doido da minha vida. Né? Então, eu acho que é importante a gente manter a conexão com a nossa espiritualidade de alguma forma. Mas eu continuava nessa coisa de não querer seguir nenhuma religião. E então eu segui alguns princípios aí da bruxaria, da Umbanda também, como filosofias de vida, como práticas livres. E aí a minha dúvida se existe alguma crítica, tanto pessoal de vocês, ou se existe algum, sei lá, algum dogma dentro da Wicca, enfim,
sobre isso que eu faço, né? De usar as práticas, de usar alguns fundamentos como filosofia e não como religião. Porque eu penso a religião, todas elas, como algo que não é que limita, mas com obrigações. Eu me afastei de qualquer religião por conta das obrigações religiosas. Né? Então, por exemplo, na Umbanda tem certos dias lá que você não pode fazer tal coisa, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer tal coisa. Eu fiquei, gente, não quero me privar de absolutamente nada. Né? Então, não sei, eu queria entender, expandir um pouco melhor para saber se eu estou sendo muito louca e só pegando as filosofias e eu vou aplicar isso aqui na minha vida. E não ser assim. Será? Conselhos. O que vocês acham? Então, sobre filosofia, aliás, antes de falar qualquer coisa, você, Natália, é uma pessoa horrível. Você fuma, que horrível. Detalhe que eu falo para as pessoas serem objetivas, né? E aí me vem com essas ideias. Segundo, que é culpa do signo. A gente sabe que tudo é culpa do signo. E aí, eu discordo, eu entendo, mas eu discordo do Cleon. Eu discordo do Cleon, que é dessa questão de centralizar. Porque como é culpa do signo, meu ascendente é aquário, eu gosto de uma coisa livre. Eu não gosto de nada preso. Então, essas coisas... Eu acho que o que é bonito da Wicca é a liberdade, não é o dogma. Por isso que, aí, quando eu falo de filosofia, agora voltando um pouco para você, Natália, é sobre você achar bonita a religião, mas não necessariamente que ela seja totalmente praticável no mundo de hoje, que é uma coisa que eu falei lá no grupo, né? Tem coisas que são irreais, como, por exemplo, aquele faça o que quiser, desde que não prejudique nada nem a ninguém. Foi uma coisa que a gente falou lá no grupo também. Aqui no livro, o Buckland, ele falou uma coisa que foi o que eu tinha dito. Não tem essa palavra intencionalmente. Então, você não pode literalmente fazer nada. É absolutamente proibido você fazer qualquer coisa para prejudicar alguém. Então, se você fizer uma magia para conseguir um emprego, mas isso vai tirar o emprego de uma outra pessoa que também estava precisando, você prejudicou alguém. E aí, então, assim, tem dogmas, por isso que eu também me afastei da Wicca. Tem dogmas que eu não concordo, tem, entre aspas, doutrinas da Wicca que eu não concordo. Então, eu não sou wicano. Por exemplo, lei tríplice. Eu não concordo com lei tríplice. Para mim, é lei do retorno, apenas. E eu também posso ser essa lei do retorno. Se o cara foi filho da puta comigo, ele vai tomar bordoada depois. Eu vou... porque comigo é olho por olho, dente por dente. Lei de italiano. Eu fico na minha. Eu nunca faço nada para prejudicar ninguém. Desde que essa pessoa não pise no meu calo primeiro. Né? É claro que... eu só discordei de você de um ponto. Vou lhe fazer uma magia? Não, né? O cara, ele, no trabalho, por exemplo, ele foi um filho da puta roubando uma ideia minha. Ou ele foi filho da puta falando de mim sem que eu nem estava olhando para ele. Eu vou prender a boca dele. Eu vou silenciar ele. Então, tem coisas que eu não concordo. Então, por isso que eu trato a Wicca, para mim, como filosofia. E eu aprendi isso, foi com Buckland. Naquele livro, Wicca, um estilo de vida, religião e arte. Aí ele apresenta a Wicca não apenas pelo viés religioso, mas também pelo viés filosófico. E aí eu gosto muito da Wicca, tanto que eu não gosto de quem fala mal de Wicca, apesar de eu falar, é aquele negócio. Só eu posso falar do meu irmão, ninguém mais pode falar mal dele, né? Então, assim, eu sou apaixonado pela Wicca, ela sempre vai morar no meu coração, porque eu comecei pela Wicca, mas eu não me identifico com tudo dela. Então, eu levo ela mais como filosofia do que como religião. Uma coisa que tem da filosofia Wicca, mas que não é da Wicca original, por exemplo, que ele aponta no livro, é a questão de abraçar árvores, né? Nossa, mas tipo assim, é uma coisa super New Age, super paz e amor. Só que eu já fiz isso e literalmente você consegue, quando você faz uma prática simples dessa,
muita gente acha ridículo, né? E é zoação na internet. Eu já senti a pulsação do coração da terra abraçando a árvore. Você consegue sentir, e eu sentia, eu estava com a árvore abraçada, mas eu sentia pela sola dos pés. Como que você consegue sentir isso? Então, assim, tem práticas meio que são zoeira, só que elas são muito reais, então eu não critico quem as faz. Por isso que eu levo a Wicca também na minha vida como filosofia e não como religião. Para encerrar, né, tudo que eu tinha que falar aqui do capítulo. Antes do Cleon falar, só um adendo também ao que a Nath perguntou, dar meu pitaquinho. Eu acho que você pode sim levar o Wicca como filosofia de vida. Eu vejo a Wicca Read dessa coisa do prejudicar intencional. Eu sei que não tem, mas eu vou fazer uma interpretação livre e se eu for para o inferno wicano, mas enfim. E aí, se você também quiser se ater a rótulos, hoje em dia existe muito claro, tipo, quem segue a Wicca como filosofia de vida acaba se rotulando como bruxa, que pratica bruxaria natural, mas não existe nenhuma obrigação na bruxaria. Por isso que a maioria das pessoas acaba indo para a bruxaria natural, ou se não me engano Wicca, ou se não me engano pagão, mas sem nenhuma obrigação da Wicca. A Wicca já é uma religião mais de sacerdócio, obrigações e tal, então tem essa divisão eclética bem aceita hoje em dia, né? Mas você pode sim fala que, olha, eu sou uma bruxa pagã, mas eu gosto de filosofia da Wicca, mas eu não sou wiccaniana, mas eu gosto de filosofia. E, tipo, foda-se, ninguém tem nada a ver com sua vida, ninguém paga suas contas, entendeu? É isso. Bom, respondendo a pergunta da Natália, e depois acrescentando alguns outros comentários, só de sacanagem, eu vou dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Gostou, Robson? Não, mas sem sacanagem. Todo trabalhado no Apóstolo Paulo. Tá, sem sacanagem agora, eu vou dizer o seguinte, que quando você, novamente eu vou trazer para o meu, como a pergunta foi muito pessoal, eu vou trazer para o meu exemplo. Eu também não concordo, logicamente, com 100%, e eu acho muito saudável que ninguém tenha uma concordância de 100%, né? E eu tive um dilema muito grande em relação a isso, porque eu comecei na bruxaria natural, mas eu ainda senti falta de uma conexão maior. E aí eu acho que a gente também precisa separar o que é a religião institucional do que é a religião, do que é o culto. Eu acho que a palavra certa é essa. Então, o culto me fez falta, entendeu? Essa conexão com as divindades, e aí, logicamente, você vai ter alguns dogmas, e eu acho que os dogmas que a gente tem que seguir, vamos lá, basicamente são a celebração dos esbás, dos sabás, isso faz falta, isso realmente faz toda a diferença. Quanto à rede, quanto ao faça o que quiser sem ninguém prejudicar, nessa linha, né, a Ilha sabe, eu concordo muito com o Robson, porque não tem como a gente alterar o curso natural das coisas sem alguém sair prejudicado. Se eu estou me beneficiando e eu não seria beneficiado, significa que naquele momento alguma peça foi mexida e, logicamente, alguém foi prejudicado. Intencionalmente ou não, lógico que teve intenção. Eu sabia que alguém seria prejudicado, só porque eu não sei se foi Zezinho, Pedrinho, Chiquinha, não importa. Alguém foi e eu sabia que isso ia acontecer, entendeu? Então, se o que faz diferença é eu saber o nome da pessoa, eu literalmente agir contra a pessoa, e aí, novamente, assim, essa questão ética, ela é extremamente complexa. Imagina que você tem um vizinho, e aí você sabe que esse vizinho, ele senta a porrada na mulher, ele senta a porrada na filha, aí você faz alguma coisa para esse cara parar de fazer isso. Esse cara vai se fuder. Mas essa mulher foi salva. E aí? Eu fiz alguma coisa para prejudicar alguém, esse cara saiu prejudicado. Mas e aí, como é que faz? Como funciona isso? Eu vou me ferrar por causa disso? Entende? Então, a coisa é muito mais complexa. Quanto mais camadas de complexidade a gente traz nisso, a gente vai percebendo que se a gente ficar muito preso ao dogma, a gente pode perder oportunidades de agir quando necessário. E aí a gente vai ficar, sabe? Se for dogmático demais, eu fico de mão atada. Também acho importante que a gente tenha algum nível de controle, como o Robson falou. Ah, não fui com a cara daquele cara, ele bateu boca comigo, vou foder a vida dele. Vamos ter calma, entendeu? E aí, lógico, vale o bom senso, que também é um terreno perigoso. Percebam que não vai ter uma resposta pronta, porque quanto mais camadas de complexidade a gente trouxer ao problema, mais a gente vai criando situações onde, e aí, onde é que está o limite? Onde é que eu coloco essa linha? E onde essa linha vai ser intransponível? Entende?
Mas, novamente, respondendo a pergunta da Natália, então eu tive realmente alguns problemas em relação ao dogma e eu acabei me afastando da Wicca. A Helena sabe, foi um processo, inclusive, muito complexo. Inclusive, depois eu preciso falar contigo. Foi um processo bem complexo, foi um ano inteiro. E foi um ano péssimo, foi um ano horrível. Então, de fato, o lado religioso, enquanto dogmas, enquanto práticas religiosas, me fez muita falta. Agora, você não precisa ter essas mesmas práticas para se declarar wicano, wicaniano, enfim. Aí vai de cada um. Não acho que seja errado usar como filosofia. Eu digo o exato oposto. Eu digo que eu abraço a religião, embora tenha críticas à filosofia. Então, na verdade, se eu fosse seguir apenas pela filosofia, eu não seguiria. Entendeu? Aí, pessoal, só me dá minha meia dúzia de prosa sobre o assunto. Eu sou muito iniciante na prática da Wicca, nessa religião. Basicamente, todo o meu conhecimento sobre religião e espiritualidade, ele vem do candomblé, porque foi onde eu nasci e fui criada desde então. E aí, até complementando e trazendo uma resposta para o que a Nath trouxe, eu associo isso muito da magia, da bruxaria natural versus você entrar num dogma, justamente com o que eu tenho de conhecimento religioso anterior. Eu posso ser a Bian, que é o não iniciado, mas que frequenta, vai nas sessões espíritas, se beneficia com as sessões e tal, e não ser iniciado? Posso. Mas é isso, eu acho que falta um pouco da conexão, que para algumas pessoas vai ser mais pulsante, para outras não. Só que a partir do momento que eu falo, não, eu quero essa conexão, e aí eu vou lá e sou iniciada e viriaô. Cara, eu tenho todos os bônus? Tenho, mas tenho todos os ônus também. Todos os ônus são coisas desagradáveis que eu não gostaria de ter que passar. Eu não vou poder beber, sexta-feira eu vou ter que usar branco, eu vou ter que raspar minha cabeça, eu vou ter que andar olhando para baixo durante muito tempo. E eu acho que acaba que, uma vez que você decide para você, olha, é isso que eu quero ser iniciado, tem o bônus e tem o ônus, e o ônus às vezes é bem pesado. E aí, complementando até o que o Cleiton é? Correto a pronúncia? Está trazendo, acho que é justamente isso, quando você sente aquela necessidade de conexão com o divino, e só o superficial, só o que você vê em livro, só o que você busca na internet, as práticas que você faz sozinho, já não suprem a sua necessidade. Aí o caminho precisa ser mais tenso e mais árduo, e você vai ter que se submeter, ponto. Esse que é o ponto. É tá preparado. Uma vez que eu aceito o desafio, a divindade vai me exigir. Não, eu estou aqui junto contigo, então você vai ter que se submeter a certas coisas junto comigo também, porque esse é o caminho. Então, é só ter esse senso da responsabilidade de que, enquanto eu estou ali no superficial, beleza. A partir do momento que eu mergulho, eu tenho que mergulhar de cabeça e estar preparado para tudo. Perceber até que ponto faz sentido, né? Você tem que estar disposto. Eu acho que esse é o ponto. Assim, não adianta você, que nem eu, que estou retomando as minhas práticas, assim, mas ainda não me sinto preparada para encarar isso como uma forma religiosa. Não me sinto preparada para cumprir com as obrigações, com esses ônus que você falou, né? Que são mais intensos, mais, né? Mais pesados, digamos assim, né? E eu acho que é isso. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu momento de passar por essa iniciação, né? Mas, no meu caso, por exemplo, eu não sei se, né, cada um, mas no meu caso, eu senti falta, assim como o Cleiton sentiu falta dessa parte mais estruturada, né, religiosa e tudo mais, eu senti falta das práticas mais livres. E talvez eu permaneça assim. E talvez, em algum momento, eu queira falar, não, realmente, agora é o momento de abdicar não luxos, né, mas de alguns prazeres ali por conta dessa religião. Enfim, então acho que é muito pessoal, né, de cada um isso, o momento. Perfeito. Vocês foram incríveis. Eu acho que foi um encontro maravilhoso. E eu recomendo a todos fazerem o exercício da página 51,
todos, sem exceção, porque ele não leva nenhuma preparação, ele é super simples e vocês já têm resultados assim imediatos. E eu fiz ontem, né, por isso que eu tô falando, peguei o Kai de cobaia e fiz, e é óbvio, né, que a gente já sabe que funciona, mas eu acho que eu vou ter que usar uma frase cristã, infelizmente, porque eu acho ela excelente, que é a fé sem obras é morta. Eu acho excelente essa frase. E assim, eu acho que a gente tem que botar a mão na massa, botar nosso caldeirão para mexer. O bom da Wicca, da bruxaria, enfim, que você pode colocar o pezinho na água, sentir, gostou, entra, não gostou, não entra, né? E é maravilhoso. Então, agradeço a todos pela presença e participação, vocês são incríveis, e até o próximo Clube do Livro, gente. Blessed be! Gente,